Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, uma alegria estar na casa de Eurípides e hoje poder comungar com vocês a vida de Clara de Assis, a grande companheira de São Francisco em vibrações espirituais. Em 1205, Francisco passava pela igrejinha de São Damião, uma igrejinha fora dos muros da cidade de Assis, toda destruída, abandonada, sem nem o óleo para acender a lamparina dedicada ao belo crucifixo que lá se encontrava. E ele, então, chegando ali, naquela penumbra, ele faz uma oração inesquecível. Senhor, iluminai as trevas do meu coração, para que eu possa ter uma fé correta, uma caridade perfeita, uma esperança firme, para que eu faça não o que eu quero, mas o que tu queres. E aí o crucifixo, que é impressionante, aquele crucifixo tem os olhos abertos, diferente de todos os outros crucifixos, e ele é todo em luz, o crucifixo fala com ele num fenômeno mediúnico extraordinário. Francisco não vê que a minha igreja está desmoronando? Reforma a minha igreja, reconstrua ela. Inicialmente ele interpretou o pé da letra e começou então a reconstruir a igreja. Mas já naquela época, ele cantando em francês, e cantar por enquanto que trabalha é muito bom, ele mexendo com as pedras e fazendo a reconstrução, ele cantava pedindo para que o povo viesse ajudar, porque ali ia morar, naquela igreja que ia se transformaria em um convento, mulheres muito dignas, mulheres muito puras, mulheres muito abençoadas, que iam trazer uma vibração extraordinária para Assis e para o mundo na divulgação do Evangelho. E assim realmente foi concretizado. Ele começa a sua trajetória espiritual a partir de 1205 e Clara de Assis, que era rica, que era nobre, uma mocinha ainda na puberdade, viu a vida de Francisco transformado. Ele que era um comerciante, ele que vendia tecidos de luxo, ele que era astuto nos negócios, ele que era considerado o príncipe da juventude, que gastava muitos e muitos dos seus recursos com festas, ela viu a sua vida completamente transformada para Jesus e ficou impressionada. E começa a querer ouvir Francisco, a se interessar pelas coisas de Francisco. É assim que num pacto entre Francisco, o bispo Guido II, que era a autoridade maior eclesiástica ali em Assis, e juntamente com Clara, eles fazem um acordo para que ela pudesse abandonar a sua vida de nobreza e pudesse viver com São Francisco. Evidentemente que tinha de fazer isso tudo às escondidas. O plano foi então bolado, né? A estratégia então foi traçada, e no dia 28 de março de 1211, numa festa do Domingo de Ramos, quando na igreja se celebrava a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, e o povo cantava hosanas ao filho de Davi, numa simbologia extraordinária, o bispo Guido desce do altar, vai até Clara e dá para ela um ramo abençoado. Aquela era a senha para ela fugir de casa. E assim, à noite, levantando os ferrolhos da casa, pesadíssimo, num fenômeno mediúnico extraordinário, ela sai de casa às escondidas, ela é guiada pelos frades amigos de São Francisco, ela vai para a igrejinha da Porciúncula, dedicada a Nossa Senhora, a Santa Maria dos Anjos, lá ela se curva diante de Maria, Francisco faz a tonsura, raspa o cabelo dela, que era o compromisso formal de ligação com o poder eclesiástico, não mais com o poder civil. Agora ela estava sob a autoridade da igreja, os familiares não podiam fazer mais nada que desautorizasse o poder eclesiástico. Ela então passa a ser a primeira mulher da ordem franciscana. E é criada uma segunda ordem, a ordem das Clarissas, né? A ordem das pobrezinhas, poverela, pobrezinhas. E ela, Clara, como a primeira mulher, um tempo depois de passar por outras instituições, porque as coisas tinham de ser improvisadas, ela vai para a igrejinha de São Damião.
Lá se transforma num convento, as Clarissas vão chegando, primeiro é a Inês, a sua irmã, e depois outra, e outra, e outra, e assim chegam a ter 50 mulheres morando ali, naquele espaço abençoado, e Clara fazendo um trabalho extraordinário. Olha, então Francisco começa em 1205, em 1211 ele traz Clara para a ordem, e no final da sua vida, depois do fenômeno das chagas, que ele é marcado pelas chagas do Cristo no Alverne, em 1224, faltavam 2 anos para desencarnar. Um ano antes, em 1225, ele vai passar 50 dias do lado do convento das Clarissas para que Clara cuidasse da sua saúde. Ele estava com malária, ele estava com tracoma, que era um problema de escorrimento nos olhos, gravíssimo. Ele, inclusive, estava praticamente sem visão. E tinha ainda o problema das chagas, ele não podia nem pisar por causa dos cravos da cruz nos pés. E Clara providenciou uma sandália especial para ele. E ali, então, em 1225, faltava um ano para ele desencarnar, ele com 45 anos mais ou menos, ele vai fazer o seu cântico a todas as criaturas, que é um dos momentos raros da humanidade em termos de cântico espiritual. E logo depois que ele apresenta esse cântico, abraçando o sol, a lua, as estrelas, o irmão fogo, a irmã água, o perdão, a irmã morte, etc, etc, ele também quer agradecer aquelas bondosas irmãs que cuidaram dele por 50 dias, porque ele vai embora e o outro ano, logo, ele vai desencarnar. Então ele queria agradecer. E ele, como ele era músico e também letrista, ele vai fazer essa música para elas, em especial para Clara. Audite, poverela, escutai, pobrezinhas. Evidentemente que a música, nós não temos a música, porque ela não ficou registrada, porque faltava tecnologia técnica para isso, para registrar a música, né? Mas a letra ficou registrada e há pouco tempo ela foi descoberta, né? E nós queríamos, então, aqui trazer esta bênção de Francisco para a Clara. E aí nós temos, então, a primeira parte da nossa palestra, que é o canto, né? O canto que ele faz para Clara, ele faz, então, entre março e abril de 1225, num ambiente de cura da igreja de São Damião, que ali era um ambiente de curas espirituais, inclusive ele estava ali sendo tratado da malária, do tracoma e das chagas, né, da malária. E lá tinha uma imensa peste de ratos, mas mesmo assim ele guardou a fé e fez uma música maravilhosa e praticamente sem enxergar. Depois de compor o cântico a todas as criaturas, ele ditou um cântico, letra e música para a consolação das pobres damas, como ele chamava. Bem sabia o quanto elas se afligiam com a sua doença, e ele então queria agradecer às bondosas enfermeiras, né? No dialeto antigo do Vale do Espoleto, como ele escreveu o Cântico do Sol. Francisco vai ajudar a imortalizar a língua italiana, tanto no Cântico do Sol, como também nesse cântico para Clara. Aí está o cântico em italiano, nesta língua rude lá do ambiente de Spoleto. E ele foi redescoberto agora em 1976 pelo padre João Boscali, mestre de noviços de São Damião. Então ele era mestre lá daquela localidade, e ela foi descoberta, esse cântico, no convento de Clarissas, em Verona, na Itália, erguido por Inês de Assis, ou melhor, aonde estava esse cântico guardado por esses anos todos? Lá num convento em que a própria irmã de Santa Clara construiu. Daí podemos dizer, a veracidade do cântico, né? E o cântico é esse. Vamos lá na letra. Ouvi, pobrezinhas do Senhor chamada, que de muitas partes e províncias fosse congregadas. Vieram de muitos lugares.
Vivei sempre na verdade, e a verdade para Francisco é Jesus Cristo, para morrerdes em obediência, fazendo a vontade de Jesus, para ser amigo de Jesus. Serão meus amigos aqueles que fizerem o que eu vos mando. Não olheis a vida de fora do mundo exterior, porque a do Espírito é melhor. Eu vos rogo com grande amor que tenhais discrição nas esmolas que vos dá o Senhor. E as que estão em doenças agravadas e as outras que por elas estão fatigadas, umas e outras suportar em paz. Quer dizer, as que estão doentes e as que estão cuidando das doentes, que é algo tão cansativo também, que possam fazer isso em paz. Pois havereis de vender bem caro esta fadiga, porque cada uma será a rainha nos céus, coroada com a Virgem Maria. Ora, nós sabemos, pela tradição da igreja, que essa é a informação, e Francisco era religioso, cristão, que Maria foi coroada nos céus. Ele está dizendo que quem leva um evangelho à semelhança de Maria, também como a Virgem Maria, será coroada nos céus. Isso é uma bênção, uma revelação dessa que Francisco faz, né? Então, vamos aprofundar esta ideia de Francisco, quando ele fala para ela no cântico: não olheis a vida de fora, porque o espírito é melhor. Outra, vivei sempre na verdade. Isso é a forma de vida que ele passa para Clara, e que ela não deveria de mudar. Ela não mudando, ela, Clara e as irmãs, elas serão coroadas como a Virgem foi coroada nos céus. Então, primeira coisa que nós temos que nos preocupar é com essa palavra discrição. Que tenhas discrição nas esmolas que vos dar o Senhor. No original, está discrétio. Quer dizer, sejam discretas. Quer dizer, tudo aquilo que vocês recebem, que vem lá de fora, de alimento, e mesmo de bênçãos espirituais que vocês recebem dos céus, guardem tudo com muita discrição, sem escândalo, sabendo realmente discriminar tudo, para que não se viva em superficialidade. E ele explica por quê nessas esmolas que o Senhor nos dá, porque elas viviam de esmola, elas viviam da caridade, né? Ele se baseia numa passagem maravilhosa em que ele vai mesmo depois registrar. Não é preciso ficar com vergonha de receber esmola. Porque depois do pecado, e todos nós estamos mergulhados no nosso compromisso de expiação, como nos diz a pergunta 167 de O Livro dos Espíritos, tudo o que temos nos é dado como esmola. É o grande esmoler, que é Deus, né? Dá com clemente piedade aos dignos e aos indignos. Deus é rico de piedade. Ele é o grande esmoler. Ele distribui sem olhar a quem. Sobre justos e injustos, ele faz o sol se derramar. Sobre pecadores e buscadores da verdade, ele faz com que a chuva se derrame. O Senhor não discrimina ninguém. Se é assim, não tem vergonha de receber as bênçãos do Senhor. E aí vem a segunda parte. Qual foi a forma de vida ou a regra de vida que ele passa para Santa Clara? E ela vai contar como é essa regra para uma amiga dela, amiga à distância, porque eles nunca tiveram pessoalmente juntas, que é a chamada Santa Inês de Praga. Lá, uma rainha em Praga, na cidade de Praga, bem distante de lá, recebia cartas de Clara. E ela resolve ser Clarissa também. Só que ela era muito rica, ela era rainha. E Santa Clara vai ensinar a regra de vida, por várias cartas, que ela recebeu de São Francisco. E ela agora vai começar a nos ensinar a teologia do espelho. É algo de tão simples, tão simples, tão simples, que chega a ser difícil. Mas por que é difícil? Porque nós não estamos acostumados com a simplicidade. Mas nós vamos ver que ela vai falar desse espelho, como deveria tomar a vida de Inês de Praga, como esse espelho tomou a vida dela, como esse espelho tomou a vida de São Francisco, e foi isso que São Francisco ensinou para os frades e ensinou para
as Clarissas. Então diz ela em carta, na sua segunda carta a Inês de Praga: se alguém te disser outra coisa ou sugerir algo diferente que impeça a tua veneração, não sigas o seu conselho. Abraça o Cristo pobre como virgem pobre. Quer dizer, se alguém tentar te tirar desse caminho, não aceite. Já estão notando então que não era fácil a vida de Clarissa, porque todos de olho no dinheiro estavam preocupados com essas mulheres ricas que estavam entrando para a ordem e que o dinheiro estava sendo distribuído em grandes esmolas, em grandes bênçãos. E eles estavam de olho nas heranças. Por isso que eu dizia que a forma de vida dela era errada, mas ela ensinava: não mude, seja lá quem for. E acompanhe. Ela fala da sua forma de vida. Fomos, diz o Papa Ugolino, que foi líder da ordem franciscana, e depois vai ser o Papa Gregório IX. Quem quiser saber a vida dele, o livro Libertação de André Luiz, é o Gregório que passou 7 anos no umbral. Ele que vai assinar a Inquisição em 1233, e ele também vai ser um dos primeiros a demover Clara e Inês de Praga de viver a vida de pobreza como Francisco ensinou. E aí olha o que ele, o Ugolino, escreve, né? Fomos estabelecidos pelo Senhor como o pai de todos os fiéis. Me obedeça que eu sou teu pai. Segundo, pelo nosso serviço as almas serão salvas. Quer dizer, se você não prestar atenção em mim, você não vai ser salvo. Tens de receber os nossos conselhos com devoção. Me obedeça. Segundo, quarto, trata de cumpri-los. E aí, mas Francisco não falou diferente? Clara não falou diferente para outras mulheres? Aí ele vai dizer assim: olha, o que ele falou, Francisco, aquela forma de vida que ele deu no início, aquilo é como comida para recém-nascido. Eu estou dando para vocês comida sólida. Eu estou dando a comida verdadeira. Aquilo era uma coisa superficial para o início. Coisa para neném. Eu estou falando para pessoas adultas. Né? Mas o leite que melhor lhes convinha. Francisco deu leite, eu, Papa, estou dando comida sólida. E aí esse era o grande perigo dela aceitar isso. Mas Clara dizer: não aceite, seja lá quem for, mesmo sendo Papa. Agora vocês podem ver a coragem dessa mulher, porque nós estamos falando isso, gente, no início do século XIII. Hoje, ter um desafio desse em pleno século XXI já é complexo. Vocês imaginam em pleno início do século XIII. E ela persistir nessa coragem, desafiando o poder da igreja. E aí, no caso, a forma de vida, Clara diz, é a imitação do Cristo. E Clara vai ensinar: vê como por ti o Cristo se fez desprezível e segue-o, sendo desprezível por ele neste mundo, com o desejo de imitá-la, muito nobre rainha. Quer dizer, seja igual a Jesus. Jesus se apresentou de forma desprezível entre nós, então faça o mesmo. Ora, ela uma rainha e se apresentar de forma desprezível. Mas mais do que a rainha, o Cristo é o rei do planeta e se apresentou de forma desprezível numa manjedoura entre os animais. É isso que ela lembra para Inês de Praga. Então, lembramos, Clara não queria ser pobre, mas seguir o Cristo que se manifestou pobre. Logo, ela não era a devota da pobreza. Como Cristo se manifestou pobre, ela era a devota de imitar o Cristo e aprender com Cristo. Ficou claro? Muito bem. Porque nós não podemos esquecer o caso de Zaqueu, que era rico e Jesus não o condenou. Bem-aventurado és tu, Zaqueu, porque hoje a salvação entrou na sua casa. Porque o problema não é de ser rico nem de ser pobre. O problema é de saber lidar com os bens materiais. Mas, em determinados momentos e para o nosso nível planetário, a vida de pobreza com dignidade sacode muito mais a humanidade do que a vida de riqueza fazendo doações. Né? É o exemplo, infelizmente, que o planeta precisa. É o exemplo do Ibope, né? Da Ibope, ou melhor, chama a atenção das pessoas.
Aí a terceira parte, então, ela vai explicar esse paradoxo. O grande paradoxo cristão. Como pode ele tão imenso, o governador do planeta, o Filho de Deus, se manifestar de forma tão desprezível? E é uma passagem de Paulo de Tarso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 6 a 8. Paulo fala de forma maravilhosa. Ele, o Cristo, que é de condição divina, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o grande paradoxo, né? Ele não só veio pobre, apesar de ter a riqueza plena, mas aceitou por obediência ir à cruz. Ir na cruz entre ladrões. Então, Clara queria seguir esse conceito e ensinava isso para a Inês de Praga. E ela então diz assim: olha, considera, contempla o teu esposo, ou melhor, com quem a gente deve se casar. Se vocês quiserem ter uma imagem dentro do Evangelho da nossa relação com Cristo de esposo, é que Ele é o noivo e nós somos a noiva. E Ele veio para celebrar esse imenso casamento. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13, que é a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes. Quem tem um imenso amor e guarda a chama acesa do amor, se casa com Cristo, se une ao Cristo. Quem realmente não tem a chama do amor é virgem louca, não se casa com Cristo ainda. Precisa das múltiplas e múltiplas reencarnações. Então ela diz, Clara, olha, considera, contempla Jesus, o mais belo dos filhos dos homens, feito por tua salvação, o mais vil de todos. O mais belo foi para a cruz todo ferido e machucado. Quem nos mostra isso muito bem é Mel Gibson, no seu filme sobre Jesus, que mostra toda esta dor, esse martírio do Cristo, ele fazendo isso por amor de nós. Desprezado, diz Clara, ferido, flagelado em todo o corpo, morrendo no meio das angústias da própria cruz. Então observa isso, Inês. Olha, considera, raciocina, mas contempla espiritualmente. O olhar é diferente de contemplar. Olhar é uma leitura. Contemplar é uma visão espiritual. E aí vem a quarta parte da nossa palestra, que é o banquete crístico. E ela então vai convidar Inês e todos nós para participarmos desse grande banquete com Cristo, para celebrar o nosso casamento com Ele, a nossa união com Ele. Então, no banquete sagrado, na quarta carta, ela fala para Inês: feliz de certo é tu, que podes participar deste banquete sagrado, para te unires com todas as fibras do teu coração. Então, não é um casamento físico. As pessoas levam as coisas muito ao pé da letra quando vê uma irmã, uma Clarissa, inclusive de aliança, dizendo que é casada com Cristo. Clara explica isso muito bem. Olha lá, ó, é um casamento de coração. Tá claro? É uma dedicação total por amor ao Cristo. E qual é a dedicação total por amor a Cristo? É viver plenamente tudo aquilo que Ele fez. Ter Ele como um espelho. É quando você olha para o espelho e aí você se vê, você ainda não está igual a Ele. Até em tudo ser igual a Ele. Quem melhor explica isso é Paulo de Tarso. Meus irmãos, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Tá certo? Esse é o espelho da perfeição. Então, feliz de certo é tu, que podes participar deste banquete sagrado, para te unires com todas as fibras do coração àquele. Quem é aquele? A Jesus. E aí, o que nós temos que pegar de Jesus? Primeiro, a beleza de Jesus. Repare que a beleza nos ensina a grande síntese recebida por Pietro Baldi no último capítulo. A beleza, a arte, é a manifestação não só do belo, mas a manifestação do belo só pode ser verdadeiramente belo aquilo que é bom. Porque senão é um belo
às avessas. O belo que é bom é que é a arte perfeita, que é a arte crística. Então, imita o Cristo na beleza, pois todos os batalhões dos céus o admiram sem cessar. Os anjos admiram a beleza de Cristo. Cuja afeição apaixona. Veja como é que é a afeição dele quando ele dizia, vinde a mim as criancinhas. Veja a afeição dele quando ele escrevia na terra, perdoai, amai. E disse para a adúltera, vai, eu também não te condeno. Veja a afeição dele quando ele diz, uma mulher me tocou, mas uma mulher não pode tocar num homem. Mas eu senti sair de mim uma força. Veja a afeição dele quando ele fala para a samaritana. E ela diz, mas tu, um judeu se dirigindo a mim, uma gentia e uma mulher, e da vida que tenho, com 6 maridos, que já tive. E ele diz, me dá água de beber, porque se você soubesse a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais terias sede. Essa é a afeição, olha essa afeição, se molda nela, faça o mesmo. Cuja a contemplação restaura. Se você contemplar ele, você vai se restaurando. Como diz Paulo de Tarso, quebra o meu vaso e faça um novo. Tu é oleiro, Senhor. Nas tuas mãos você pode me moldar de novo. Se a gente ficar admirando a vida do Cristo, contemplando a vida do Cristo, ele vai nos restaurar a sua imagem e semelhança. E vamos poder dizer como Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo numa vida toda restaurada. E ela explica da seguinte forma, é quando você olha no espelho e já vê Cristo. Frei Leão escreveu um livro sobre a vida de São Francisco e o nome do livro é maravilhoso. E ele deu esse livro de presente para Clara. E o nome do livro é O Espelho da Perfeição. Como se estivesse dizendo, o Francisco é o alter Cristo, o Cristo da Idade Média. Tão perfeito no bem, na caridade, no amor, que se ele olhar no espelho, já começa a contemplar Cristo. Cuja bondade nos sacia. Aliás, não tem mais nada extraordinário do Cristo do que a bondade, né? O gesto de bondade, o gesto de amor. Há uma passagem em João, no capítulo 15, que ele diz assim, não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Amai, amai, perdoai 70 vezes 7. Amai os vossos inimigos. Fazei bem àquele que vos persegue e calunia. Orai por aqueles que vos prejudicam. Essa é a bondade. É a bondade que arrasta Cristo. Se fosse depender da nossa pureza para o alto nos ajudar, nós estávamos fritos. O alto não se aproxima de nós por causa da nossa pureza, mas pelos pequenos gestos de bondade que nós fazemos, principalmente para com o nosso próximo. Como diz João Evangelista, que vai reencarnar como Francisco de Assis. E ele no capítulo 4 da sua primeira carta, no versículo 20, ele fala de forma categórica, ninguém pode dizer que ama a Deus se não ama o próximo. Como você pode amar a Deus se você não está vendo, se você não ama o próximo que você está vendo? Então ama primeiro o próximo que você está vendo, para através do amor ao próximo tu encontrar o amor de Deus que está esquecido, completamente esquecido e desprezado, como nos fala o Livro dos Espíritos na pergunta 621A. Aonde está a lei de Deus na vossa consciência? Então, para que ela precisa ser revelada? Porque nós esquecemos e desprezamos. Então, esse é o gesto de bondade, a generosidade, o amor, é o que resume todo o Evangelho. E, por fim, nós vemos cuja suavidade preenche. O Cristo é suave. Vinde a mim todos aqueles que se encontram aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde, suave de coração. Encontrarei repouso para as vossas almas. O Cristo a gente pode procurar ele todas as horas. E por mais feio que tenha sido o nosso erro, a gente pode falar com ele a hora que quiser. Ele está à nossa disposição.
Ele nos ama e mais, independente do que fizermos, Ele mesmo já anunciou, eu estarei convosco até o fim dos tempos, não vos deixarei órfãos nunca. Mas nós somos teus espinhos, Senhor, até hoje. Não vos deixarei órfãos nunca, estarei convosco sempre. Essa é a grande suavidade do Cristo, independente das amarguras e das vibrações dos nossos erros, cuja lembrança ilumina suavemente. Lembrar do Cristo é muito bom, alivia a nossa alma. E aí, olha, Francisco conhecia as Escrituras, estava sempre se lembrando do Cristo. E Bezerra de Menezes, quando leu o Livro dos Espíritos, fechou no bonde e diz assim, já era espírita inconscientemente. Chegar a este nível de lembrar do Cristo e se sentir aliviado. Porque a vida dele nos projeta para o alto, nos consola e nos conforta. Por isso que os mártires entravam na arena aos cânticos inspirados por Maria. Ave Cristo! Aqueles que vão morrer te saúdam. Porque estavam lembrando a vida do Senhor, cantando para o Senhor, cujo perfume dará vida aos mortos. Então, conforme você vai praticando o Evangelho, e vai praticando o bem, e vai sendo generoso, suave, lembrando das Escrituras, você vai sendo tomado por um perfume. Você vai ficando perfumado. E a gente chegava perto do Chico Xavier e ele sentia aquele perfume, e ele com muita humildade dizia, é a Sheila. E Paulo de Tarso dizia, não é o perfume do cristão. É muito legal você ter um perfume por fazer bondade. Diferente daquele que André Luiz fala no livro Libertação, né? Quando desceu na cidade das trevas, espírito atrasado cheira mal. Vamos ter que um grande policiamento no nosso pensamento. A gente não sabe o quanto o nosso pensamento não só é destrutivo, mas cria um ambiente não agradável. O ambiente não é agradável quando a gente não pensa em sintonia com Cristo. Então, ele ressuscita os mortos, mas os mortos não são aqueles que estão mortos no sentido de desencarnado. Morto para o Evangelho não é o desencarnado. Morto para o Evangelho é o que não ama. Um jovem se aproximou do Cristo, logo ele estava vivo, estava encarnado. E ele disse, o que eu faço para entrar no reino de Deus? E Jesus disse, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Faz isso e viverás. Viver é amar. Se você vive, você ama. Se você não vive, você está morto. Não importa se é encarnado ou desencarnado. Se você ama, vive. Então, esse perfume desperta os mortos, aqueles que não têm o amor do Cristo, não manifestam o amor do Cristo. Ou, como diz Paulo de Tarso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 15. Na verdade, somos para Deus o bom perfume de Cristo, entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Quer dizer, entre os evoluídos e os involuídos, o cristão verdadeiro é aquele que espalha o perfume, para incentivar o cristão a prosseguir e os perdidos a se transformarem pelo perfume. Eu tinha uma tia, tenho, porque a desencarnação não mata ninguém. Já dizia meu amigo Newton Boechat. E que ela dizia assim, eu adorava dançar. E toda vez que eu vejo um perfume, eu me lembro daquele cavaleiro. Você pode dizer que isso é um atraso, mas me faz lembrar de Paulo de Tarso, né? O perfume nunca mais ela esqueceu. Dos homens, imagina o perfume do Cristo. Quando você traz ele para dentro de você, é para sempre. É eternamente para sempre. Cuja a visão gloriosa torna felizes todos os cidadãos celestes, todos os cidadãos da cidade celeste. Todos passam a ser felizes quando se contempla Cristo. Quando você imagina a humanidade toda contemplando Cristo, seria aqui o paraíso. Pois é o Cristo, diz Clara, o espelho da glória, o brilho da luz perpétua e o espelho sem mancha. Se ele é o espelho sem mancha, a ideia é a gente ficar olhando o espelho. Mas eu sei que se eu ficar olhando o espelho todo, eu só vou ficar me vendo e não vai ser muito legal. Mas Clara vai explicar que o Cristo é espelho. E quando eu começar a olhar a vida do Cristo, como o Cristo fez, aí eu vou pegar a imagem do Cristo e eu me transformarei nela. Fazendo o que o Cristo fez,
eu me transformo. Por isso que Francisco inventou o presépio. Ele queria ver Cristo. Aí quando ele viu, falou, foi assim, com essa humildade, começou a fazer igual. Tá certo? Ele inventou o presépio em 1225 em Grécio. Então ela vai falar sobre o espelho divino. Como é esse espelho divino? Ela vai dizer, o Cristo é o espelho de Deus. Porque ninguém nos mostrou mais Deus do que Cristo. Diz o livro dos Espíritos. Só o Espírito puro vê Deus. Então o único que viu Deus é Cristo aqui no nosso planeta. Pois tua mente, diz ela, Clara, põe tua mente no espelho da eternidade, que é Jesus. Põe a tua alma no esplendor da glória. Põe o teu coração na figura da substância divina. Mente, alma e coração. Coração é a imagem do Espírito, né? Por que pensais mal nos vossos corações? Quando alguém quer falar de você e fala assim, mas fulano, você fez isso, aí você fez, mas eu? Você não bota a mão na cabeça, você bota a mão no coração. O coração é a sede do Espírito. Então o coração é a imagem do Espírito. Daí dizer Jesus, por que pensais mal em vossos corações? É a raiz espiritual, é o Espírito. Então, ela vai falar dessa trindade. A alma é o Espírito encarnado. O coração é o Espírito em si, a centelha divina, como nos fala a pergunta 88, a centelha etérica, como nos fala a pergunta 139, a centelha divina, como nos fala a pergunta 613. Então, a alma é o Espírito encarnado, o Espírito é o ser divino e eterno criado à imagem e semelhança de Deus. E a mente é a faculdade intuitiva de ligação entre os dois planos. Então, se você está encarnado, é uma alma. Põe a tua mente lá no espelho da eternidade, no espelho que é Cristo, e começa a projetar a tua vida aqui na terra à semelhança de Cristo. E transforma-te por inteiro pela contemplação na imagem divina. Você por inteiro, alma, mente e espírito. Desse modo, também irá experimentar o que sente os amigos quando saboreiam a doçura escondida que o próprio Deus reservou desde o início para os que o amam. Os amigos de Deus, né? Então, o amigo de Deus, Abraão, diz as Escrituras, era amigo de Deus. E Jesus disse, sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E esse banquete, este amor, está reservado para cada um de nós, diz Clara, desde o início e por Deus. Está à nossa disposição esse grande manjar do amor. Infelizmente, nós não saboreamos o manjar do amor. E o mundo está em divisão. Então ela fala da cristificação. Diz Pedro, ela se baseia no pensamento de Pedro, na segunda passagem de Pedro, carta de Pedro, no capítulo 1, versículo de 3 a 4. A glória e a virtude do Cristo nos transformará em participantes da natureza divina, depois de vos libertar da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Mas ela também se baseia em Paulo de Tarso, quando Paulo fala na segunda carta aos Coríntios 3,18, e nós todos que, com a face descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor, somos transfigurados nessa mesma imagem, cada vez mais resplandecente pela ação do Senhor, que é Espírito. Então, conforme que nós vamos contemplando o Cristo, como num espelho, diz Paulo, cada vez mais a gente, de contemplação em contemplação, olhando no espelho que é Cristo, nós vamos transformando a nossa vida na de Cristo. Ou, como ele mesmo continua mais à frente, Paulo, no capítulo 4, agora, versículo 6, o conhecimento da glória divina resplandece na face de Cristo. E quando a gente tiver o conhecimento de Cristo, ou a gnose de Cristo, a vivência de Cristo, esta glória divina também vai resplandecer na nossa face, como aconteceu com Moisés, ficou com os olhos, com o rosto todo iluminado, transfigurado, à semelhança daquele Jesus que aparecia para ele com o nome de Yahvé no Monte Sinai. E então ela começa a dizer assim para Inês, Inês, presta atenção. Presta atenção nisso. Nesse espelho resplandece a bem-aventurada pobreza,
a santa humildade e a inefável caridade. O que você tem que olhar nesse espelho? A pobreza do Cristo, a caridade do Cristo, a humildade do Cristo. Se você olhar isso e começar a viver a pobreza dele, a humildade dele, a caridade dele, você vai ficar igual a ele. Então, repetindo, olha, considera, contempla o teu esposo, o mais belo entre os filhos dos homens, feito por tua salvação, o mais vil de todos, desprezado, ferido e tão flagelado em todo o corpo, morrendo no meio das angústias da própria cruz. Olha, considera, contempla. Esse é o paradoxo cristão. Então preste atenção. Olha, no princípio do espelho. Qual é o princípio da vida do Cristo? Então, ele veio pobre, envolto em panos e foi colocado no presépio. E foi colocado no presépio. E lá nesse presépio, ele foi envolto em panos e era admirável, humilde, de estupenda pobreza. O rei dos anjos num presépio entre animal. Então, imagina o Cristo no início da vida dele. Vai lá e contempla como era na manjedoura. Veja quanto ele era humilde. O rei entre os animais. O rei não num palácio, numa gruta. O rei na manjedoura com os animais. Contempla isso, preste atenção. Mas preste atenção também no meio do espelho. No meio do espelho dele é na vida dele. No meio, na hora que ele começou a pregar. Na hora que ele estava atuando aqui entre os homens. Então considera a humildade. Ou pelo menos a bem-aventurada pobreza. As fadigas. As penas que suportou, a redenção do gênero humano. Curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Tá certo? Multiplicou os pães e os homens ficaram esperando e no outro dia foram atrás dele, porque ele multiplicava pães. Queremos pães, Senhor. E ele disse, eu sou o pão vivo. E eles foram embora, ele é louco. Como é que nós vamos comer ele? E ele tinha de falar com parábolas, porque as pessoas não entendiam nada. E ficavam provocando ele, mostrando moeda. Temos ou não de pagar imposto a César? Ele, o que está aí? Não é a imagem de César? Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E ficou triste que as pessoas diziam, Corbã, para o meu pai e para minha mãe eu não dou nada, porque eu dei tudo para o templo, porque é usurário e não cumpre o que os mandamentos mandam, honrar pai e mãe. Então olha ele no meio da vida, pregando no meio das pessoas, no meio dos pecadores, no meio dos fariseus. E ele disse para o homem que estava parado lá, o paralítico, vai, os teus pecados estão perdoados. E eles riram, mas como os pecados estão perdoados, se ele ainda continua assim deitado no leito? E ele disse, ora, por que pensais mal em vossos corações? Aquele que diz, os seus pecados estão perdoados, pode dizer, levanta, pega o teu leito e vai para a sua casa. E o paralítico fez assim. E ele teve de conviver com essas pessoas. Que riram, debocharam, ironizaram, cuspiram neles, bofetearam, ainda dizia assim, adivinha agora, adivinha quem te bateu, fala o meu nome. Contempla ele no meio dessas pessoas, como teve fadigas, penas, redenção, amor pelo gênero humano. Mas também presta atenção no final do espelho, como foi o final da vida dele, os últimos momentos. Contempla a caridade inefável com que quis padecer no lenho da cruz e nela morrer a morte mais vergonhosa no meio dos ladrões. E está lá em latim, em grego, em hebraico, a condenação. Por que foi condenado e crucificado? Rei dos judeus. Ele nunca quis ser rei dos judeus. Ele fala para Pilatos e Pilatos reconhece. O meu reino não é deste mundo, é de outra dimensão. Eu vim aqui falar da verdade. O meu reino é para quem escuta a verdade. É completamente diferente. Então ela fala, presta atenção na advertência do Cristo no alto da cruz. Contempla isso. Lá do alto da cruz, assim posto no lenho da cruz, o próprio espelho, Jesus se apresentando para o mundo como o próprio espelho no alto da cruz. Advertia a quem passava para o que deviam considerar. Vocês que estão passando aí, que estão rindo, olhando para essa cruz, o que você deve considerar? Me observa bem, contempla. Qual o significado da cruz? E é ele mesmo quem fala através de Clara, que é o seu martírio de amor. Ele só está lá por amor à humanidade. Ó, vós todos que passai pelo caminho,
Olhar e ver de se há outra dor igual à minha, pensaria Jesus através de Clara. Contempla o rei do planeta por amor na cruz. O rei do planeta por amor entre ladrões. O rei do planeta considerado um usurpador de reino. Respondamos, diz Clara, aí é a recomendação para todos nós, respondamos num só espírito, numa só voz, ao que clama e grita, que é Cristo. Respondamos numa só voz. Lembrar-me-ei para sempre, e minha alma desfalecerá em mim. Para sempre eu, Clara, lembrarei disso. Como ela é o espelho no princípio, como era o espelho no meio, como era o espelho no fim. Como era a vida do Cristo vindo na manjedoura, pregando entre os homens corruptos e sem noção, na ignorância. Ao ponto de dizer, não lancei pérolas aos porcos. E contempla no martírio de amor na cruz. Dizendo, inclusive, para todos, e nos ensinando perfeitamente a conviver. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós tivermos a dimensão do perdão, desse perdonare, desse doar plenamente, dessa vivência da claridade do espelho, da claridade de Clara, do Francisco pobre e humilde, quando assim percebermos, vamos entender que não existe palavra mais extraordinária no nosso nível evolutivo do que o perdão. Porque o perdão nos endireita, o perdão nos aproxima, o perdão acaba com a rachadura entre nós e o próximo, entre uma sociedade e outra, entre uma nação e outra. Abraça o planeta num só espírito, que é o espírito do amor. Por isso que diz Jesus, perdoa, perdoa sempre, 70 vezes 7, com muita vitória, perdoa. Esse era o Cristo de Clara, um Cristo tomado de amor. Um Cristo que ela aprendeu de Francisco e que foi tão confortável para ela, que ela disse para Inês de Praga, não permita, Inês de Praga, mesmo você na condição de rainha, que ninguém te demova desta ideia de contemplar o espelho e seguir Cristo para sempre, na sua humildade, na sua caridade, na sua postura de amor. É isso porque Ele reina na nossa vida, porque Ele é verdadeiramente o Senhor do nosso planeta. Dizem que houve no Oriente um ser outrora, que sendo espiritual fez-se homem, embora, e entre os grandes de então, das leis, os sábios, sem consultar os falsos alfarrábios, foi mestre, sendo humilde nazareno. Concentração astral que a ciência encerra, ele desceu iluminando a terra e a fé pregando, a fé que nos consola. Ele, o Cristo, era o verbo, era uma escola, verbo, sol, clarão, verdade, voz do Cristo, visão dos céus, como a de passar o ser humano sem ter luz. Se és estrela, se és farol, se és Jesus, minha alma, pois, vos pede e vos implora, vós que viveis errando lá por fora, fugindo do dever, manchando a história, entrai. Que a instituição amiga de Eurípides Barçanufo, que nos abraça agora, tendo por mentores Francisco e Clara, na inspiração de Maria, mas no espelho que é Cristo, é luz, é paz, é amor, é glória. Fique com Deus. Eu me incluo nas orações de vocês, nesse dia tão abençoado que a cristandade comemora, Clara, 10 de agosto. Muita paz.